There's only two faculties that govern the human, and one of them is faith, which brings results, and the other is fear, which has no value in it at all. Há apenas duas faculdades que governam um ser humano, e uma delas é a fé, que traz resultados, e a outra é o medo, que não tem absolutamente nenhum valor em si. Faith is of God. Fear is of the devil. Fear makes you weary. Fear makes you wonder. A fé é de Deus. O medo é do diabo. O medo o deixa cansado. O medo o faz estar em dúvida. And if I was going to die in the morning, what good would it do me to get all stewed up about it? E se eu fosse morrer pela manhã, de que me serviria ficar todo preocupado acerca disso? What if I was going to be electrocuted in the morning, and my life had to end tomorrow morning? What good would that do me to worry about it? E se eu fosse ser eletrocutado de manhã, e minha vida tivesse que terminar amanhã de manhã, de que serviria me preocupar com isso? Well, you say, what good would it do to have faith? Faith can sign my pardon. Sure, there's value in faith. Bem, você diz, de que serviria ter fé? A fé pode assinar o meu perdão. Com certeza, há valor na fé. Don't be weary, don't be scared, don't be upset, just have faith and believe. Não fique cansado, não fique com medo, não fique perturbado. Somente tenha fé e creia. And the only way you can have faith, you have to have love first, for love produces faith. For perfect love, yes, perfect love casts out all fear. E a única maneira de poder ter fé, você tem que ter amor primeiro, pois o amor produz fé. Pois o perfeito amor, entenda isto, o perfeito amor lança fora todo o medo. Que Deus, em sua graça e misericórdia, nos abençoe. Jó, no capítulo 14, verso 1, diz: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. É a nossa vida aqui na Terra. Agora, eu quero trazer nessa programação ao conhecimento do público que poucos sabem. E antes de entrar no meu assunto principal, quero tomar alguns minutinhos apenas para comentar um pouquinho no que a mídia levou ao conhecimento nacional, a respeito de acusações que alguém recebeu. Bom, em Jó capítulo 31, do verso 1 ao 11, nós encontramos Jó declarando a sua integridade nos seus deveres. E então, eu quero tomar apenas o verso 7 ao 11. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a casa do meu próximo, então moa minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Muito bem, então de acordo com isto, delito pertencente aos juízes, essa questão que está sendo resolvida pela justiça, é eles que têm que resolver. Tudo bem, deixa que eles resolvam, porque eles são constituídos para isso, os seus advogados, os delegados, os juízes, os procuradores, não é? Conforme diz São Paulo em Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.
Então, questão da justiça. Bem, vamos ao nosso assunto. A falta de conhecimento leva as pessoas a fazerem coisas, a tomarem decisões infundadas em boatos. Então vejam, agora o que eu vou trazer para vocês são fatos que são reais, que se sucederam dentro de pouco prazo, dentro de um mundo imperialista, pois o imperialismo que tem na mão todos os recursos para tentar afundar, discriminar, desacreditar aqueles que divergem de sua conduta em relação à doutrina, na qual cremos e nos firmamos nela, conforme diz São Paulo aos Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então vejamos, no dia 4 de outubro de 2018, eu estive em Goiânia a convite do administrador para que então nós acertássemos algumas coisas. Chegando ali, para meu assombro, tinha sido acusado de estar em adultério com uma irmã e usando ainda a cama do pastor. Aquilo foi um absurdo que me desnorteou, uma coisa cruel, má, e que me deixou até sem pé. Mas se eu tivesse atendido um telefonema um dia anterior, eu teria sofrido uma sanção diferente. Ao invés de ser convidado para ser pastor, eu teria a minha cabeça cortada das minhas funções, tanto no trabalho, certamente também na igreja, que há 45 anos trabalhei com fidelidade, amor e com responsabilidade, fazendo o melhor que eu podia fazer. Mas parece que tudo tinha sido ignorado e eu teria a minha cabeça cortada conforme ouvi. Mas como eu me dispus a me tornar um pastor, então mudou-se. Então agora no domingo seguinte, que seria dia 7, era para mim ir pronto com a minha esposa, a irmã Rosa, com a Angélica, para ser consagrado a pastor. Estranho isto, né? Muito estranho. E sem saber quem que havia me acusado deste ato que, conforme nós lemos lá em Jó, é um delito para os juízes resolverem esta questão. Mas, como aceitei, e o meu assombro na escola dominical foi que tinha ali um outro pastor que foi convidado para estar, conforme ele me disse, e nem sabia o que chamar ele lá, nem sabia o que iria acontecer. E naquela reunião, depois da consagração, aquele pastor então foi, não sei o que disseram para ele. Eu só sei que ele passou as igrejas que ele estava pastoreando para os meus cuidados. Isso sem fazer nenhuma eleição para ele sair, nem tampouco para mim entrar, que é totalmente contrária à doutrina do profeta, ao qual cremos. Tem que haver uma eleição e o pastor é destituído quando tem um voto a mais acima de 50%. Mas não foi feita eleição nem para ele sair, coisa que eu falei a esse pastor que ele não deveria ter aceitado, depois dos fatos acontecidos, é claro, e me dispus, através de uma eleição, retornar às igrejas a ele. Como não houve manifestação de nenhum lado e outro, então nós fizemos uma eleição todas as congregações, nas igrejas, para que então eu tivesse liberdade de ser o pastor deles, porque eu não me sentia como pastor deles, fui colocado ali. Mas fui aclamado, 100% das pessoas quiseram que eu permanecesse. Tudo bem, aí nós assumimos. Depois desse mês aí, dessa confusão que vocês já conhecem sobre o pastor de Goiânia, e então as coisas andaram muito diferente. Pessoas acreditando, pessoas não acreditando,
E assim as coisas andando. E lá, na igreja, numa só congregação, alguém sugeriu que nós tirássemos o programa que era rodado antes do culto. Fizemos a votação e então o programa foi tirado. E com isto, houve entre os dissidentes alguém que fosse até Goiânia pedir um pastor. E foi sugerido 3 a eles para assumir esta congregação. Só que eles encontraram, só que aí houve uma resistência, porque a maioria dos irmãos não queriam que nós saíssemos. Então houve esta dificuldade. Portanto, essas partes nós já relatamos no último assunto que nós falamos sobre Cromínia. Não vamos repetir. Então nós continuamos pastoreando esta maior parte dos irmãos da cidade de Cromínia. Bem, agora o porquê de tudo isso aqui, para trazer este conhecimento desses fatos a vocês. E por que então fui eu consagrado a pastor e enviado para estas cidades e aconselhado a não estar nas reuniões em Goiânia? Aconselhado, eu não estou dizendo que eu fui proibido, eu fui aconselhado. Meus 45 anos de serviço ali foi nada. Todo o trabalho feito não foi considerado. Feito com fidelidade, com responsabilidade. Mesmo vocês todos que me conhecem sabem como eu sou brincalhão, mas sim tratando-se destas coisas de ordem e conduta da igreja, responsabilidade. Nesses 40 e poucos anos que eu fiquei liderando cânticos na igreja, cantando com a igreja, eu me recordo de uma vez atrasar 2 minutos para começar um culto e eu levei uma boa chicotada por causa disto. E outras acusações surgiram sobre mim antes desta, terríveis acusações, sem eu saber quem me acusou. Inclusive de rebelião, de estar fazendo reunião na minha chácara com os irmãos, que é uma acusação pesada também, sem ninguém saber quem me acusou. Nunca fiquei sabendo, nem procurei saber. Agora, por que eu estou trazendo isto à tona? Porque as pessoas começaram a falar por aí, Goiânia, principalmente Goiânia, que o pastor Carlos está em adultério com aquela irmã da qual fui acusado falsamente de ter um caso com ela. E isso eu estou fazendo em prol desta irmã, que não deve isto, que é fiel ao seu marido, tem suas dificuldades, tem como todas as demais, mas luta, trabalha para manter-se no posto do seu dever. Então essa tamanha irresponsabilidade, algo infundado na cabeça de alguém que criou esta primeira acusação, e como fui advertido há um mês atrás, que eles iam tentar colar isso nas minhas costas, e realmente está acontecendo. Estão tentando colar isto nas minhas costas. E eu não sabia o porquê. Mas agora, depois de todos esses acontecimentos, eu não sabia o porquê do meu afastamento do trabalho, afastamento da igreja, essa consagração, mandado para o interior. Eu vou revelar para vocês aquilo que cheguei à minha conclusão entre análises de meses. Foi justamente para me afastar por causa de um ciúme doentio desta pessoa que é acusada por estas outras irmãs de assédio. Por ciúme dela, sendo que nós nunca tivemos nenhum caso e nem nada. Mas então agora, visto que as coisas estão do pé que estão então criando, e as irmãs estão aí espalhando, né, como sempre as irmãs santas, puras, né, cheias do Espírito Santo,
as pessoas estão aí dizendo que eu estou nesse adultério com a irmã. Coitadas, Deus tenha misericórdia de vocês. É exatamente isso, clame por misericórdia. Eu estou clamando por vocês. E Deus tenha vocês por graça e vos ajude a sair dessa condição miserável em que vocês se encontram. Quando a pessoa quer vir conversar e congregar comigo, você vai ouvir isso, né? Talvez não, você está proibido, agora vocês vivem no cativeiro, né? Pode ouvir ninguém, agora estão na gaiola. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que você não incorra nas suas práticas. Isso aí aconteceu em 71, né? Quando as denominações, quando a mensagem chegou, as denominações diziam para os seus membros, não ouçam ninguém de lá, não ouçam. Agora está vendo aí onde está a denominação afiada, né? Não ouça ninguém, não escute ninguém, porque seus olhos podem ser abertos e vocês acordarem também para ver toda coisa errada que existe nesse sistema. Mas, chegando ao final, peço ao Senhor Jesus Cristo que tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Então, são esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer em relação à minha conduta enquanto trabalhei por aí. E que Deus abençoe esta irmã da qual vocês estão dizendo. Se vocês um dia se arrependerem, peça perdão para ela, tá bom? Porque senão vocês vão ter que carregar isso para o túmulo, né? E aí, vai para o trono branco? Como é que vai ficar essas coisas? Deus tenha misericórdia e abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.